meus irmãos, aqui estamos nós para apresentar mais um estudo da Revista Espírita do ano de 1862 para a TV Nova Luz. Neste episódio, reunimos 3 casos isolados, 3 perguntas para o nosso estudo. A primeira é: pode um espírito recuar, desistir ante a prova de uma reencarnação difícil? A segunda: se os espíritos podem responder a uma pergunta mental, sem que o médium saiba qual é a pergunta. E a terceira é se nós podemos pedir a um espírito algum remédio para o mal físico que nos aflige. Vamos ver então o que os espíritos nos responderam. Um espírito pode recuar diante de uma prova? Nesse artigo, Kardec conta que uma senhora, sua amiga, lhe escreveu narrando um fato ocorrido com uma filha que era médium e teve um dia uma comunicação espontânea de um espírito que começou assinando Eufrosine Bretel. Como ela não se recordava de ninguém com esse nome, ela perguntou quem era. E Eufrosine então respondeu: eu sou um pobre espírito em sofrimento, tenho necessidade de preces. Eu me dirijo a ti porque você me conheceu quando eu era criança. A mãe conta que pensou e acreditou lembrar-se de que esse nome de família era de uma jovem criança de 9 a 10 anos que se achava na mesma pensão que a filha dela e que tinha caído doente pouco tempo depois que elas tinham chegado. O pai da menina doente veio procurá-la numa viatura e as crianças da pensão conservaram aquela lembrança da menina doentinha, toda encolhidinha, gemendo, que terminou morrendo lá na mesma casa, né? A mãe, no desespero, a seguiu de perto e o pai se tornou cego à força de tanto chorar e morreu também naquele mesmo ano. A senhora amiga de Kardec, a mãe da médium, conversando com o espírito, citou essa lembrança e o espírito logo escreveu: sou eu mesma. Minha última existência deveria ser uma terrível prova, mas eu covardemente recuei e tenho sempre sofrido desde esse tempo. Peço-lhe pedir a Deus para conceder a graça de uma nova prova. Por dura que ela seja, eu me submeterei a ela porque sou tão infeliz. Amo meu pai e minha mãe, mas eles têm horror de mim, eles fogem de mim e aí está o meu castigo de procurá-los sem cessar, sempre me vendo repelida. Vim então a ti, porque minha lembrança não está inteiramente apagada da tua memória e daqueles que podem orar em particular por mim, só tu conheces o Espiritismo. Adeus, não me esqueçais, logo nos veremos de volta. A filha média então disse gracejando, né? Logo nos veremos de volta? Devo, pois, então morrer logo? Mas o espírito responde: o tempo que para vós é longo não se mede para nós. A senhora vai verificar o nome e o prenome da família e são exatos realmente aquela família. Ela pergunta então a Kardec se é possível um espírito reencarnado possa recuar diante da prova começada. E a essa questão, Kardec lhe responde: claro, sim, os espíritos recuam frequentemente diante das provas que escolheram e que não têm mais a coragem, não só de suportar, mas mesmo de afrontar quando vem o momento chegado. Essa então é a causa da maioria dos suicídios. Eles recuam, ainda, diz Kardec, não só através do suicídio, não se suicidam, mas vivem reclamando, se desesperando, então também perdem o benefício da prova. Eis porque então, diz Kardec, o Espiritismo fazendo conhecer a causa, objetivo e a consequência das tribulações da vida e da razão pela qual nós estamos aqui reencarnados, dá consolo e coragem e afasta do pensamento de abreviar os dias.
E Kardec ressalta ainda a pergunta: qual é a filosofia que produziu sobre o homem semelhante resultado? O segundo caso se trata de uma pergunta mental. Um médium muito bom, de Ménetroit, Kardec pessoalmente conheceu, escreveu contando que um dos seus amigos, um homem assim menos crente, mas que tinha um desejo enorme de se esclarecer, perguntou a ele se um dia ele poderia evocar um espírito sem que o médium soubesse quem era o espírito, e se esse espírito poderia responder essa pergunta pelo pensamento, sem que o médium tivesse conhecimento. Eu imagino que ele esteja convocando um espírito, sem falar o nome do espírito, mas ele pensa naquele espírito, queria que fosse o fulano de tal quem viesse dar a comunicação. Kardec responde que isso pode acontecer sim, quando o espírito quer muito e se oferece para isso, mas que não acontece sempre. Mas ele foi fazer uma experiência com o espírito comunicante. E Kardec então recebe a segunda resposta do médium, a seguinte: o que me perguntais eu não posso dizer porque Deus não permite, mas posso vos dizer que, no entanto, sofro. É uma dor geral em todos os membros, o que deve vos surpreender, uma vez que na morte o corpo apodrece na terra. Mas nós temos um outro corpo espiritual que não morre, o que faz com que soframos tanto quanto se estivéssemos com o nosso corpo corporal. Sofro, mas espero não sofrer sempre. Como é preciso satisfazer a justiça de Deus, é preciso então com isso que eu me resigne nesta vida ou na outra. Eu preciso reparar o tempo perdido. E ele faz então um apelo sofrido: não me imitem, porque terão séculos de tormento. É coisa grave quanto à eternidade. Infelizmente, nela não se pensa tanto quanto se deveria pensar. Quando se esquece um assunto tão importante quanto a saúde, depois se tem muito a lamentar. Pensem nisso. E ele assina então vosso antigo cura A.T., que era exatamente a pessoa que o homem queria que se comunicasse, A terceira pergunta, Kardec trata se a gente pode pedir a um espírito algum remédio para um mal físico que nos aflige. Ao nomear o artigo Um Remédio Doado pelos Espíritos, Kardec diz que esse título vai fazer os incrédulos sorrirem. Mas o que importa, diz ele, Ri-se de tantas outras coisas, Isso não impede também que essas coisas possam ser reconhecidas como verdade. Os bons espíritos, respondem, se interessam sim pelo sofrimento da humanidade, e não é, pois, de se admirar que procurem aliviá-los. E em muitas ocasiões provaram que podem fazê-lo, Quando são bastante elevados para poder ter conhecimento necessário para poder fazer isso, porque eles veem o que os olhos do corpo não podem ver, eles preveem o que nós, homens, não podemos prever, O remédio que aqui está em questão foi dado nas seguintes circunstâncias. A senhorita Hermance Dufour, a médium que escreveu a história de Joana d'Arc, remeteu a Kardec a fórmula com autorização de publicá-la para o bem daqueles que poderiam dela ter necessidade. Conta Dufour que um dos seus parentes, morto há bastante tempo, havia trazido da América a receita de um unguento, ou melhor, uma pomada eficaz demais para toda espécie de chaga. Com a sua morte, essa receita foi perdida, porque ele não havia passado a fórmula. A senhorita Dufour, ela estava afetada de um mal nas pernas muito grave e muito antigo, resistente a todo tipo de tratamento. Cansada de tanto sofrimento e tanto remédio, ela pediu ao seu espírito protetor se não havia para ela uma cura possível, E aí, o que diz o espírito? Sim, você vai usar a pomada do seu tio. Mas como se a receita foi perdida? Eu vou lhe dar, disse o espírito. E depois ditou a seguinte receita: açafrão, 27 gramas, cominho, 4 gramas, cera amarela,
32 gramas, óleo de amêndoas doces, 1 colher. Fundir a cera, colocar em seguida o óleo de amêndoas doces, acrescentar o cominho e o açafrão fechados num pequeno saquinho de pano fino, ferver no forno brando durante os 10 minutos e para isso depois se estende sobre um pedaço de tela e se aplica sobre a parte afetada, né? Renovando então todo dia esse curativo. Mas antes desse curativo, passe cuidadosamente a ferida com água de alteia, outra loção suavizante. A alteia é uma erva tradicional europeia que tem propriedades calmantes e é usada muito em distúrbios digestivos e respiratórios, né? A senhorita Dufour, tendo seguido essa prescrição, viu sua perna cicatrizar em pouco tempo. A pele se reformou e desde então ficou muito bem, que nenhum acidente sobreveio. A sua lavadeira também foi curada também de um mal análogo, né? E contam também o caso de um operário que se feriu profundamente com um fragmento de foice, produzindo inchaço, supuração. Falava-se até da necessidade de se fazer amputação. Mas com o emprego dessa pomada, o inchaço desapareceu, a superação terminou e o pedaço de ferro saiu da ferida, né? Em 8 dias esse homem estava de pé e pôde retomar o seu trabalho. Kardec prossegue explicando que, se aplicada sobre furúnculos, abscessos, panaríceos, né, ela faz curar em pouco tempo, cicatrizando logo a pele, né? E ela age atraindo os princípios mórbidos, saindo da ferida, saneando a ferida e provocando a saída de corpos estranhos, como pedaços de osso e tudo mais, né? Um remédio, então, doado pelos espíritos. Parece que ela é, diz Kardec, igualmente muito eficaz para as manchas brancas e, em geral, para todas as afecções da pele. E sua composição, por ser tão simples, tão fácil e, em todos os casos, muito inofensiva, pode-se tentar sem medo, sugere ele, né? Essa história me fez lembrar a famosa pomada do vovô Pedro, tão conhecida por nós espíritas, né? A receita recebida pelo médium João Nunes Maia, 15 anos mais tarde, durante uma visita à Biblioteca Pública de São Paulo, ao folhear uma enciclopédia, ele identificou na figura de Mesmer, um cientista que viveu no século XVIII, que estudou magnetismo animal, o espírito que lhe transmitiu a fórmula. Chico Xavier, a partir da década de 80, foi um dos divulgadores da pomada Vovô Pedro, que a população emprega genericamente em casos de dermatite, úlceras, dores musculares, contusões, entre outros, né? E em resposta à pomada, ele responde a João Nunes Maia escrevendo, agradecendo, né? Louvemos a Deus e aos seus mensageiros por havermos obtido por suas mãos de obreiro do bem esse socorro dos céus. As curas que tenho visto são as mais surpreendentes. Envio a você e aos nossos irmãos do Maria Nunes as alegrias e agradecimentos, as preces de louvor e os pedidos de bênção em sinal de gratidão. Constantemente vejo tantas faces brilharem por causa da pomada que enxugou tantas lágrimas e preocupações. Louvado seja Deus. Obrigadas, meus irmãos, pela sua audiência. Por favor, mandem suas sugestões, comentários, sua participação, como dizemos, é muito importante para nós. Da TV Nova Luz. E você pode rever esse estudo e outros episódios acessando diretamente o site da TV Nova Luz ou o seu canal no YouTube. E que Jesus nos ampare e abençoe neste trabalho de divulgação da Revista Espírita e até o nosso próximo estudo.